E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é a voz por detrás de um canal de YouTube do Mistérios Obscuros, e sejam muito bem-vindos ao meu cantinho sombrio, o Fanfic Mistérios Obscuros. Preparem-se para desvendar segredos, explorar o inexplicável e se perder em histórias que vão te deixar sem dormir. Se você, assim como eu, adora um bom mistério e uma fanfic de arrepiar, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora desvendar os mistérios juntos. Coletânea, Sussurros das Sombras. O Necrotério Salvatore, uma fanfiction de terror. O ar gelado da noite gruda na pele dos 5 amigos enquanto se aproximavam do prédio imponente e sombrio. O Necrotério Salvatore, um nome que sussurrava promessas de terror e mistério, erguia-se diante deles como um monólito de pedra escura. Era a noite da iniciação, uma tradição bizarra que havia herdado de gerações anteriores na sua cidadezinha isolada. Para se tornarem oficialmente parte do grupo, eles precisavam passar uma noite inteira dentro do necrotério. Sofia, a mais cética, apertava o crucifixo de prata que usava em volta do pescoço. Júlio, o líder, mantinha um ar de falsa bravura, mas seus dedos tamborilam nervosamente no bolso. Luísa, a mais sensível, tremia visivelmente, seus olhos fixos na entrada sinistra. Ricardo, o brincalhão, tentava aliviar a tensão com piadas sem graça, mas sua voz saía trêmula. E por fim, havia Gabriela, a mais misteriosa do grupo, que observava tudo com uma expressão impenetrável. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior frio e úmido, com o cheiro pungente de formol e terra. Fileiras de gavetas metálicas, frias e cintilantes sob a luz fraca, se estendiam até o fundo do corredor, cada uma guardando um segredo silencioso. O silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo som de seus próprios batimentos cardíacos acelerados. Conforme exploravam o necrotério, uma sensação crescente de mal-estar se instalou sobre o grupo. Sombras dançavam nas paredes, sussurros inaudíveis pareciam pairar no ar, e a temperatura caía drasticamente. Luísa começou a chorar, convencida de que sentia a presença de algo sobrenatural. Ricardo, tentando manter o ânimo, acendeu uma vela, mas a chama tremeluzia como se estivesse lutando contra uma força invisível. De repente, um estrondo vindo do fundo do corredor os fez congelar. Júlio, armado com uma lanterna improvisada, liderou o grupo até a fonte do barulho. Encontraram uma gaveta aberta, vazia, com marcas de arranhões nas laterais. O medo se transformou em pânico. Gabriela, que até então permanecera silenciosa, interrompeu o pavor crescente. Ela revelou que o Necrório Salvatore não era apenas um necrotério, era o local de um antigo ritual satânico. A lenda local dizia que aqueles que passassem a noite ali sem serem possuídos se tornariam imunes ao mal. Mas ela também alertou que a possessão não era a única ameaça. Os amigos se viram presos numa luta contra o tempo, o medo e forças sobrenaturais. Eles precisavam descobrir como quebrar o ritual antes que fosse tarde demais. A cada momento, a presença maléfica se tornava mais forte, mais palpável. Após uma série de eventos horripilantes, envolvendo aparições, possessões quase fatais e a descoberta de um antigo grimório, os 5 amigos conseguiram, com muito sacrifício e trabalho em equipe, romper o ciclo maléfico do Necrório Salvatore. Eles emergiram do prédio ao amanhecer, exaustos, traumatizados, mas vivos. A iniciação havia sido cumprida, mas a experiência os marcaria para sempre. A amizade deles, forjada no fogo do terror, tornou-se inquebrantável. Mas o segredo do Necrório Salvatore, e o mal que ele continha, permaneceria guardado, esperando por uma nova oportunidade para se manifestar. Este é apenas o começo da história. A trama pode ser expandida com mais detalhes sobre o ritual, os personagens e o passado sombrio do necrotério. Você pode adicionar subplots, flashbacks, e aprofundar o desenvolvimento dos personagens para criar uma narrativa mais complexa e envolvente. Lembre-se de usar descrições vívidas para criar uma atmosfera de terror e suspense. O Hospital de São Judas Tadeu. A velha construção de tijolos vermelhos, coberta por era e rachaduras profundas, se erguia contra o céu noturno como um monstro adormecido. O Hospital de São Judas Tadeu, abandonado há décadas, era um lugar de lendas e medos na pequena cidade de Wakaven. Para 5 amigos, Alice, a líder pragmática, Bruno, o cético, Camila, a sensível, Daniel, o brincalhão, e Érica, a misteriosa, seria o cenário de sua última aventura.
Instigados por uma lenda urbana sobre atividades paranormais no local, eles decidiram passar uma noite dentro do hospital, desafiando os rumores de fantasmas e horrores inomináveis. A porta enferrujada rangeu sob o peso de seus esforços, revelando um interior em ruínas. O cheiro de mofo, poeira e algo indefinidamente fétido enchia suas narinas. A escuridão era quase total, interrompida apenas pelo brilho trêmulo das lanternas que carregavam. Camadas de poeira cobriam tudo, móveis quebrados e instrumentos médicos enferrujados estavam espalhados pelos corredores, como ossos de um gigante caído. O silêncio era pesado. Opressivo, interrompido apenas pelo som de seus passos e respirações ofegantes. Conforme exploravam o hospital, uma sensação crescente de mal-estar se instalou. Sombras se moviam nos cantos dos olhos, sussurros indistintos pareciam ecoar pelos corredores vazios. Camila, a mais sensível do grupo, começou a sentir uma presença fria e opressora, seus cabelos se arrepiando. Daniel, tentando manter o ânimo, contava piadas, mas sua voz saía trêmula. Bruno, o cético, tentava encontrar explicações lógicas para os fenômenos, mas até mesmo ele sentia um frio na espinha. No antigo bloco cirúrgico, encontraram uma sala com uma mesa de operação ensanguentada, ainda com manchas escuras que pareciam frescas. Um grito de Camila cortou o silêncio. Ela havia visto uma figura fantasmagórica, uma enfermeira em um vestido branco manchado de vermelho, desaparecer atrás de uma cortina rasgada. A partir daí, os eventos se sucederam com velocidade crescente. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam com estrondos, e sussurros ameaçadores ecoavam pelos corredores. Alice, a líder, tentava manter o grupo unido e focado, mas o medo era palpável. Érica, que até então permanecera silenciosa e observadora, começou a revelar detalhes perturbadores sobre a história do hospital, sobre experimentos médicos macabros e mortes misteriosas. Aterrorizados, os amigos se viram presos numa luta pela sobrevivência. Eles foram perseguidos por entidades sobrenaturais, forçados a fugir pelos corredores escuros e labirínticos do hospital. Bruno, o cético, finalmente sucumbiu ao terror, gritando enquanto corria. Daniel, ferido durante uma queda, foi separado do grupo. Alice, com a ajuda de Camila e Érica, conseguiu chegar à entrada principal, deixando Bruno e Daniel para trás. A porta se fechou com um estrondo, separando-os para sempre do hospital amaldiçoado. Eles escaparam, mas o trauma daquela noite os marcaria para sempre. A lenda do Hospital de São Judas Tadeu se tornou ainda mais sombria, carregando consigo o mistério do destino de seus amigos desaparecidos. Anos depois, Alice, Camila e Érica se reencontraram. Eles nunca mais falaram sobre aquela noite, mas a lembrança dos horrores do Hospital de São Judas Tadeu permanecia viva em seus corações. A cidade de Wakaven ainda sussurrava a lenda do hospital assombrado, uma história de terror que ecoava pelos corredores escuros da memória, um lembrete sombrio de uma noite que jamais seriam esquecida. A história de Daniel e Bruno, porém, permanece envolta em mistério, um capítulo inacabado na saga do hospital amaldiçoado. Experimentos médicos, as mortes misteriosas e os fantasmas que o assombram. Você pode adicionar subplots, flashbacks, e aprofundar o desenvolvimento dos personagens para criar uma narrativa mais complexa e envolvente. Lembre-se de usar descrições vívidas para criar uma atmosfera de terror e suspense. O Santuário de Sangue. A chuva caía incessante sobre a cidade de Blackwood, obscurecendo as ruas e mergulhando tudo num clima de mistério e medo. Elias, um jovem investigador paranormal, recebeu uma ligação anônima que o levou até um local obscuro e aterrador, um necrotério abandonado, conhecido apenas como o Santuário de Sangue. A lenda local contava de rituais satânicos e de uma presença sinistra que habitava o local. Mas Elias descobriria algo muito pior. A entrada do necrotério era um portal para um mundo de trevas. O cheiro de morte e podridão era insuportável, misturado com um odor metálico e enjoativo que Elias não conseguia identificar. O interior era um labirinto de corredores escuros e úmidos, com gavetas de metal enferrujadas e mesas de autópsia cobertas por uma espessa camada de poeira. A cada passo, a sensação de ser observado aumentava, um frio que penetrava até os ossos. Elias encontrou marcas estranhas nas paredes, desenhos rúnicos e símbolos que pareciam pertencer a um culto antigo. No fundo do necrotério, descobriu uma câmara secreta, onde encontrou um altar macabro coberto de velas apagadas e objetos ritualísticos. Mas o que mais o chocou foi a descoberta de corpos recentes, drenados de sangue, com 2 pequenas perfurações no pescoço. Não eram marcas de animais, mas sim de presas. A investigação de Elias o levou a uma antiga lenda sobre uma linhagem de vampiros que habitava Blackwood há séculos.
Eles usavam o necrotério como um santuário, um local para alimentar-se e realizar seus rituais sangrentos. Os ritos não eram apenas para saciar sua sede, mas também para manter sua imortalidade e poder. Elias não era um caçador de vampiros, mas a descoberta no santuário de sangue o transformou em um. Armado com seu conhecimento de ocultismo e sua coragem inabalável, ele enfrentou os vampiros, numa luta pela sobrevivência contra criaturas poderosas e imortais. A cada confronto, Elias aprendeu mais sobre os rituais e as fraquezas dos vampiros, utilizando seu conhecimento para criar armadilhas e lutar contra eles. O conflito final ocorreu no coração do Santuário de Sangue. Elias enfrentou o líder dos vampiros, um ser antigo e poderoso, numa batalha épica entre luz e trevas. Usando sua inteligência e conhecimento, Elias conseguiu derrotar o vampiro líder, quebrando o ciclo de terror que assolava Blackwood. O Santuário de Sangue foi selado, e a ameaça dos vampiros foi eliminada, pelo menos por enquanto. Mas Elias sabia que a escuridão nunca está realmente derrotada, apenas adormecida, esperando por uma nova oportunidade para se manifestar. Após a batalha, Elias ficou marcado para sempre pela experiência no Santuário de Sangue. Ele nunca mais seria o mesmo. A cidade de Blackwood respirou aliviada, mas o segredo do necrotério e a ameaça dos vampiros permaneceriam para sempre na memória daqueles que sobreviveram. A história de Elias se tornaria uma lenda, um conto de terror que seria sussurrado nas sombras, um lembrete sombrio do mal que pode se esconder nos lugares mais inesperados. Esta história pode ser expandida com mais detalhes sobre a história dos vampiros, seus rituais, suas fraquezas e a luta de Elias contra eles. Você pode adicionar subplots, flashbacks, e aprofundar o desenvolvimento do personagem principal para criar uma narrativa mais complexa e envolvente. Lembre-se de usar descrições vívidas para criar uma atmosfera de terror e suspense. Ecos do Silêncio, o prédio do mistério. No coração da cidade movimentada de São Paulo, erguia-se um prédio antigo que todos evitavam após o pôr do sol. Conhecido como o Prédio do Mistério, ele era um arranha-céu que havia sido palco de eventos inexplicáveis e assustadores. Diziam que era assombrado pelas almas dos antigos moradores que haviam desaparecido misteriosamente, deixando para trás apenas ecos do silêncio. Certa noite, um grupo de investigadores paranormais, composto por Júlia, Rafael e Carlos, decidiu desvendar os segredos do prédio. Armados com câmeras, equipamentos de gravação e uma coragem inabalável, eles entraram no prédio vazio e sombrio. À medida que exploravam os andares, sentiram a atmosfera pesada e opressiva, como se estivessem sendo observados. No terceiro andar, encontraram um antigo apartamento empoeirado. As paredes estavam cobertas de marcas estranhas, e um frio gélido percorreu a espinha de Júlia. Ela começou a tirar fotos enquanto Rafael e Carlos ajustavam os equipamentos de gravação. De repente, uma porta se fechou com força, ecoando pelos corredores. O coração de todos disparou. Rafael encontrou um velho diário em um dos quartos. As páginas estavam amareladas e cheias de anotações desconexas. As últimas páginas descreviam visões assustadoras e sons inexplicáveis que os antigos moradores haviam experimentado. Uma passagem mencionava um espelho antigo, localizado no subsolo, que supostamente refletia as almas presas no prédio. Determinados a descobrir a verdade, os investigadores desceram ao subsolo. Ao abrir a pesada porta de metal, foram recebidos por um ar frio e uma sensação de opressão. No centro do porão, encontraram o espelho coberto de poeira. Carlos, com as mãos trêmulas, limpou o espelho, revelando um brilho fraco. Enquanto olhavam para o espelho, visões de figuras sombrias começaram a aparecer. Eram os antigos moradores, seus rostos marcados pela tristeza e pelo desespero. Júlia percebeu que o espelho estava tentando comunicar algo importante. Ela apontou a câmera para o espelho, enquanto Rafael e Carlos ajustavam os equipamentos para capturar qualquer atividade paranormal. De repente, uma figura feminina apareceu no espelho, seus olhos cheios de súplica. Era Helena, uma jovem que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. Ela começou a mover os lábios, como se estivesse tentando falar. Júlia, Rafael e Carlos ouviram um sussurro: encontrem o segredo oculto. Libertem-nos. Helena Almeida era uma jovem talentosa e cheia de sonhos, que se mudou para o prédio no início dos anos 1940. Ela era uma pianista prodigiosa e fora aceita em uma prestigiada escola de música na cidade. Ao se estabelecer no prédio, rapidamente fez amizade com os vizinhos e se tornou uma figura querida na comunidade.
Ela vivia no quinto andar e costumava dar pequenos concertos para os moradores no salão principal do prédio. A música de Helena enchia o ambiente de alegria e serenidade, e seu talento era admirado por todos. No entanto, por trás de seu sorriso brilhante, Helena carregava um segredo sombrio. Helena tinha um relacionamento conturbado com um homem chamado Roberto, um empresário ambicioso e ciumento. Ele não suportava a ideia de Helena ter tanto sucesso e atenção, e sua inveja começou a crescer. Roberto frequentemente discutia com Helena, tentando controlar sua vida e suas escolhas. Uma noite, após um de seus concertos mais aclamados, Helena desapareceu misteriosamente. Os moradores do prédio ficaram chocados e preocupados, mas ninguém conseguia encontrar nenhuma pista de seu paradeiro. A única coisa que restava era o diário de Helena, onde ela havia registrado suas angústias e medos. As investigações sobre o desaparecimento de Helena nunca levaram a lugar nenhum, e Roberto também desapareceu pouco tempo depois. Com o passar dos anos, o prédio ficou marcado pela tragédia e foi gradualmente sendo abandonado pelos moradores, que não suportavam mais viver em um lugar tão assombrado pelas memórias dolorosas. Helena ficou presa no prédio, incapaz de seguir em frente devido à maneira trágica como sua vida foi interrompida. Ela buscava desesperadamente a verdade e a justiça para encontrar paz. Foi então que os investigadores paranormais, Júlia, Rafael e Carlos, entraram em cena, determinados a descobrir o segredo oculto e libertar a alma atormentada de Helena. Graças à coragem e determinação dos amigos, a verdade sobre o desaparecimento de Helena foi finalmente revelada. Roberto, em um acesso de raiva, havia tirado a vida de Helena e ocultado seu corpo no subsolo do prédio, perto do espelho antigo. Ao realizar o ritual de purificação, os investigadores ajudaram Helena a encontrar paz e libertaram as almas aprisionadas, encerrando assim a longa e dolorosa história de assombração no prédio do mistério. A figura de Helena no espelho parecia implorar por ajuda. Júlia, Rafael e Carlos sentiram uma onda de compaixão pela jovem alma presa no prédio assombrado. Determinados a encontrar o segredo oculto e libertar as almas atormentadas, começaram a investigar mais a fundo. Seguindo as pistas do diário, descobriram que o prédio havia sido construído sobre um antigo cemitério, o que explicava a intensa atividade paranormal. Helena, em suas anotações, mencionava um ritual de purificação que poderia libertar as almas aprisionadas e trazer paz ao local. Os amigos decidiram realizar o ritual, mas sabiam que precisariam de mais informações. Voltaram ao apartamento empoeirado no terceiro andar, onde encontraram um antigo baú trancado. Depois de alguns minutos de busca, acharam a chave escondida sob uma tábua solta do piso. Dentro do baú, encontraram velhas fotografias, cartas e um livro antigo com instruções detalhadas sobre o ritual de purificação. O livro descrevia a necessidade de velas, cristais e um incenso especial. Com a lista de materiais em mãos, saíram do prédio para reunir tudo o que precisavam. Horas depois, retornaram ao prédio com os materiais e começaram a preparar o ritual no salão principal. Acenderam as velas ao redor do espelho, colocaram os cristais em posições estratégicas e acenderam o incenso, enchendo o ar com um aroma místico. Júlia, Rafael e Carlos começaram a recitar as palavras do ritual, sentindo uma energia crescente ao seu redor. À medida que a cerimônia avançava, as figuras sombrias no espelho começaram a se dissipar, como névoa ao sol. Helena apareceu novamente, agora com um semblante tranquilo e sereno. Com um sorriso de gratidão, Helena agradeceu aos amigos por sua coragem e dedicação. "Vocês nos libertaram", sussurrou ela, antes de desaparecer em uma luz suave e brilhante. As outras almas atormentadas também começaram a desaparecer, deixando o prédio em uma paz profunda e silenciosa. O prédio do mistério, agora livre de suas assombrações, passou a ser um local de reflexão e memória. Júlia, Rafael e Carlos sentiram um profundo senso de realização, sabendo que haviam ajudado a trazer paz a tantas almas. Que a escuridão os proteja ou não até a próxima, amantes do obscuro.